Estamos ao vivo. Beleza. Pessoal, não falei para ninguém que ia entrar ao vivo aqui agora. Na verdade, é uma ideia que eu tive, que eu pretendo começar a fazer algumas lives diárias esclarecendo algumas questões em relação ao trânsito em si, a legislação de trânsito, a conduta no trânsito, a fim de que isso possa, de certa forma, ajudar vocês de uma maneira geral. Eu vou abordar assuntos aqui que são assuntos básicos, mas que são importantes para que qualquer pessoa que tem um carro, que esteja dirigindo, que tenha uma habilitação e dirija regularmente, que ela tenha conhecimento desse tipo de coisa, para que, como se fosse uma forma de prevenção, né, você evitar aí qualquer tipo de ameaça ao seu direito de dirigir. Né? São questões que são importantes serem ressaltadas. Hoje eu quero abordar o tema específico da multa de trânsito, né, de uma maneira geral. E isso vale tanto para você que está na PPD, né, que está na permissão para dirigir, para você que exerce atividade remunerada, ou para você que simplesmente tem um carro, uma moto, um meio de transporte que se desloca no dia a dia. O que você precisa saber para tomar certos tipos de cuidado e até para você entender um pouco melhor o seu direito. Né? Muitas vezes as autoescolas elas deixam a desejar um pouco nessa parte e a pessoa às vezes está e tem habilidade. Deu uma travada aqui, acho que já retornou. Beleza. Então vamos lá. Em relação à multa de trânsito, né? Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o padrão deveria ser, ao aplicar uma multa de trânsito, ocorrer a abordagem na fiscalização. Porém, com o avanço aí da tecnologia e diversos meios de fiscalização eletrônica começaram a ser desenvolvidos, na prática, hoje, o que existe é que, em regra, a fiscalização ela é eletrônica, né, por meio de radares, câmeras de vídeo monitoramento, e não, de fato, com a abordagem. Né, e com isso, aumentou muito o número de infrações que foram lavradas, o número de multas. E isso se tornou agora a ser uma preocupação muito grande de grande parte dos motoristas. Como é que funciona? Primeiro, em relação a quem está na PPD, na permissão para dirigir, qual o cuidado que você tem que ter nesse seu primeiro ano de carteira, que é o seu período probatório? Você não pode ser reincidente em infração média, tomar multa grave nem gravíssima, nem acumular 20 pontos ou mais em infrações leves. Né? Esse é o primeiro cuidado que você tem que ter. E quem já é motorista habilitado, já tem habilitação definitiva, você não pode acumular 20 pontos ou mais dentro de um período de 12 meses, senão isso vai gerar um processo de suspensão para sua carteira ou cometer alguma infração mandatória. Né? Eu vou entrar de maneira específica em cada tipo de infração. O que você tem que saber é o seguinte, quando a gente fala, tomei uma multa, na verdade isso é um termo coloquial. Primeiro é lavrado um auto de infração de trânsito, que depois isso vai gerar uma multa de trânsito. É aquele momento em que já aparece ali com o valor para você pagar, o valor da multa e a data de vencimento. Nesse caso, já virou uma multa de trânsito. Tem uma pequena diferença. Né? Bom, o que é importante saber? Toda multa de trânsito, existem duas penalidades. Tem a penalidade pecuniária, que é o valor da multa que você tem que pagar. Isso, claro, vai variar de acordo com a conduta reprovável pelo Estado. E tem a penalidade no seu prontuário, né, os pontos na sua habilitação. Esses pontos, essas infrações chamadas pontuáveis, se dividem em 4. As infrações leves, são 3 pontos na habilitação que somam. Infrações médias são 4 pontos na habilitação. Infrações graves são 5 pontos e infrações gravíssimas são 7 pontos. Né? Até aí tudo bem. E existem, além das multas pontuáveis, existem as infrações, as multas mandatórias. O que são multas mandatórias? Multas mandatórias são aquelas que, por si só, pela gravidade da conduta, elas podem desencadear a instauração de um processo de suspensão. Né? Então, por exemplo, recusar-se a realizar o teste do etilômetro,
dirigir sob influência de álcool, né? Eu botei aqui uma série de infrações que acabam sendo as mais comuns. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, dirigir ameaçando os demais veículos, né? Você provavelmente já deve ter visto aquele cara, um carro que sai cortando todo mundo no trânsito. Isso é uma infração mandatória. Isso pode desencadear a instalação de um processo de suspensão independente do acúmulo de pontos em infrações pontuáveis. A infração mandatória, ela gera um processo de suspensão, independente se você tem 0 pontos na sua habilitação ou se você tem 10 pontos, ela não soma com as infrações pontuáveis, que são aquelas que você tem que tomar cuidado para não acumular 20 pontos ou mais dentro de um período de 12 meses. Tá certo? E aí tem várias: transpor bloqueio viário policial, omissão de socorro, participar de corrida em via pública, exibir manobra perigosa. Uma que é muito comum, né? Quem nunca teve na estrada, de repente uma estrada de 100, velocidade de 100 por hora, velocidade limite, e de repente, né, você está cruzando em alguma cidade, ou alguma escola, alguma coisa do tipo, cai para 40, né? Aí você corre o risco de cometer uma infração mandatória, que é a de transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50% da velocidade da via, né? É uma infração de velocidade que te gera a suspensão direto, independente se você tem poucos ou muitos pontos na sua habilitação. Então, assim, são esses cuidados que você tem que ter. O mais importante, para que você não seja surpreendido numa fiscalização de trânsito, achando que estava regular, que estava tudo certo com a sua habilitação, e na verdade você vê que não estava, quando você sofre uma abordagem, é você monitorar a sua habilitação, né? Muitas vezes o condutor ele não recebe as notificações das multas na casa dele ou no endereço que está cadastrado do veículo, na empresa, por uma divergência do endereço no sistema do veículo ou na habilitação da pessoa. Então é prudente você constantemente monitorar a sua habilitação através do site do Detran. Você coloca lá seus dados, ou então coloca o Renavan do veículo para você identificar as multas que foram lavradas. Por quê? Porque você não pode correr risco de perder as suas oportunidades de defesa, que são 3 oportunidades de defesa. Cada multa de trânsito tem 3 oportunidades. A primeira delas é a defesa prévia ou a comunicação de real infrator, né? Se a multa foi sem flagrante, foi por fiscalização eletrônica, você consegue transferir, né, comunicar o real infrator, passar a multa para uma outra pessoa, né? E assim você não vai correr o menor risco de ter esses pontos daquela multa registrados na sua habilitação, né? Então isso é uma ferramenta muito eficiente para controlar a questão dos 20 pontos dentro de um período de 12 meses. Se você tem um monitoramento, se você tem esse cuidado, dificilmente você vem a sofrer com algum processo de suspensão. Por quê? Porque você vai ter o cuidado de, em nenhum momento, acumular 20 pontos ou mais dentro de um período de 12 meses, não perdendo esse prazo para comunicar ao infrator. E isso vale para a pessoa física, claro, e para a pessoa jurídica também, né? Muita gente fala: pô, eu botei o carro em nome da empresa, para os pontos não virem, eu pago dobrado e fica tudo certo. Beleza, você vai pagar a multa dobrado. Porém, se você voltar a repetir essa conduta, reprovável pelo Estado, dentro de um período de 12 meses, essa infração vai ser multiplicada pelo número de vezes que você cometeu aquela conduta. Então você pode acabar tendo um prejuízo financeiro muito grande, e o carro estando em nome de pessoa jurídica, você não pagando essa dívida, não pagando os débitos, você pode ter problema, inclusive, com questão de crédito na sua empresa, né? Eu tenho diversos exemplos em situações que isso acontece. Então, isso tem que ser visto. Em relação às defesas, bom, você pode comunicar ao infrator ou fazer a defesa prévia, como pode fazer os dois. Você pode comunicar o infrator para uma pessoa e aquela pessoa vai exercer ali o direito de defesa em cima daquela multa, né? A defesa prévia normalmente tem muita eficácia quando se é abordado questões formais, requisitos formais no preenchimento do auto de infração. Por exemplo, tem a foto lá da multa, só que o veículo é um veículo divergente. Olha aí o professor Daniel aí, um abraço, professor, tudo bem? Estamos aí aguardando o Detran retornar, né? Mas enfim, e são essas questões formais que na defesa prévia normalmente é abordada, e você tem ali no mérito um deferimento.
Não tomando a melhor das direções na defesa prévia, você tem ainda o recurso de primeira instância, né? No recurso de primeira instância, por exemplo, uma multa de velocidade, você vai identificar se aquele aparelho eletrônico que fiscalizou o seu carro, o seu veículo, se ele está de acordo com os parâmetros, com as resoluções que são determinadas, se ele sofreu manutenção no período limite corretamente, se a aferição, a calibragem daquele aparelho está feito de maneira correta. Né? Em muitos casos você consegue cancelar por conta disso. Não tomando a melhor das direções na primeira instância, você tem a terceira e última oportunidade de defesa, que é o recurso de segunda instância. Né? E aí, cada defesa, existem situações a serem analisadas, até porque a partir do momento que você começa a defesa, é aberto um processo administrativo. E dentro do processo administrativo, também existem uma série de requisitos, uma série de resoluções que o órgão fiscalizador ele tem que seguir para que aquele procedimento seja feito de maneira correta. E muitas vezes eles se desviam da conduta que é necessária, e é aí também onde você consegue aproveitar essa situação para exercer a sua defesa. Né? Então isso tudo vale a pena ser analisado de forma individual. Né? Muita gente busca aí modelo na internet para fazer defesa, não tem um resultado e fica um pouco desacreditado. É claro, porque cada defesa, cada processo requer ali um cuidado específico. Né? Então é importante ter esse cuidado. Se você não tem muita prática, não sabe muito como monitorar, me manda uma mensagem. Eu tenho um serviço aqui que a gente monitora a sua habilitação por um custo irrisório de R$ 29,90 por mês. Sua habilitação vai ser monitorada, você vai ter auxílio de advogado todos os dias que você quiser para tirar dúvida em relação às suas multas. Tem um sistema, tem todo um acompanhamento, ele vai te avisar, eu te aviso em relação às multas que foram identificadas, se você está próximo de acumular 20 pontos, se não está, o que dá para fazer em cada multa ali específico, para a gente começar a traçar, fazer um trabalho preventivo, uma espécie de seguro habilitação. É o que a gente pretende realizar aqui, você ter essa segurança de que qualquer problema que você venha a ter em relação à habilitação, você vai estar ali resguardado, vai ter um respaldo jurídico, um corpo jurídico à tua disposição para proteger e prevenir de diversas formas em relação à proteção do seu direito de dirigir. E isso é muito importante. Lá na frente, quando a gente começa esse trabalho no início, a chance de você vir a ter um processo de suspensão é muito pequena. É muito pequeno. Então, isso acaba até de maneira, na questão financeira, te ajudando bastante. Porque você não vai ter que arcar com um custo processual em um processo de suspensão ou em um processo de cassação, por exemplo, é muito mais caro. Você, na instauração de um sinistro, né, digamos assim, você tem que arcar com esse custo de honorários advocatícios, podendo estar fazendo um trabalho preventivo lá de trás, sem correr qualquer tipo de risco. Então, isso é muito importante, a gente começar a fazer esse trabalho. Isso se enquadra para qualquer tipo de motorista, como eu falei, exerce atividade remunerada, ou o cara que está na PPD, você que simplesmente tem um carro, mas se desloca aí no dia a dia, ou só sai final de semana. É importante começar esse trabalho para que você não tenha nenhum tipo de surpresa, né? Pessoal, desculpa, não avisei para ninguém que eu ia entrar na live, mas é um trabalho que eu pretendo começar a desenvolver aqui para a gente esclarecer essas questões e vocês estarem sempre mais protegidos e tendo maior conhecimento em relação ao seu direito de trânsito. Né? Muita gente dirige aí e acaba não tendo muito bem claro o que pode, o que não pode, o que está errado, o que não está errado. Quando chega uma multa, o que eu tenho que olhar ali para aquela multa específica, se eu saber se eu tenho algum direito de defesa, se não tenho, se tem alguma coisa ali para identificar. A gente vai abordar esses assuntos aí ao longo dos vídeos, né, para que você tenha mais consciência. Beleza, pessoal? Eu não... Beleza, pessoal. Então é isso. Eu vou deixar essas lives gravadas. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, podem mandar.
que a gente vai trocando ideia, vai esclarecendo os pontos que são mais controvertidos. Mandem suas dúvidas, até para eu saber o que vocês estão precisando de orientação nesse sentido. E a gente vai fazendo esse trabalho junto. Tá bom, pessoal? Um abraço aí. Deixa eu encerrar aqui. Vou deixar gravado, hein?